Olá pessoal, me chamo Edissângela, sou psicóloga clínica. Hoje trago um tema bem importante quando se trata de crianças e adolescentes, o abuso e a exploração sexual destas crianças e destes adolescentes. Sabemos que a criança deve ter prioridade absoluta quando se fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal também. E aí precisamos começar a ter mais atenção para esse público. Por quê? Porque o abuso sexual ele acaba trazendo para a vida dessa criança ou desse adolescente marcas muito grandes. Então, a gente precisa começar a ficar atento a comportamentos, a maneiras de identificar possíveis sinais de abuso infanto-juvenil. Então, o primeiro ponto é proximidade com essa pessoa, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a criança ela é abusada pelos próprios familiares ou por pessoas próximas da família. Então, vai existir uma manipulação tão grande desse agressor para essa vítima, que para que ela passe a ficar mais silenciosa, que acaba tendo uma aproximação maior e ela não percebe que ela está sendo abusada por essa pessoa. Mudança de comportamento, agressividade ou introspecção, ela ficar muito mais quieta no canto dela ou muito mais agressiva. Então, são comportamentos que para quem convive com aquela criança ou aquele adolescente passa a perceber, né? São comportamentos infantis que são repetidos, né? O abusador, ele, além de praticar essa manipulação, o abuso sexual, também existe as chantagens. E isso vai mexendo emocionalmente com aquela criança. E que ela vai precisar, né, ser escutada e ser ouvida pelas pessoas mais próximas. Né? Os comportamentos sexuais, muitas vezes as questões sexuais elas passam a aflorar, principalmente na escola, né? Então a gente precisa começar a observar a criança hipersexualizada, né? As questões físicas, marcas, hematomas, a maneira como a criança ela se movimenta ou ela reclama de dor de alguma parte íntima, né? Infecções sexualmente transmissíveis pode vir a acontecer, a negligência com o próprio corpo, né? A criança ela passa a ficar muito mais, como eu falei, introspectiva, e isso vai fazendo com que ela fique um pouco mais triste e fazer, né, ou ter aqueles comportamentos que ela tinha anteriormente, passa a não ser tão frequente. A questão da frequência escolar, né, e o baixo rendimento, isso acontece muito. Ela passa a evitar ir para a escola, ela reclama que não quer ir para a escola algumas vezes, ou até mesmo, né, afeta o rendimento escolar daquela criança. Existe uma tendência a esse isolamento social, a pouca participação na escola. Então, esses são pequenos sinais, né, de que a gente já pode ficar atenta a um possível abuso, né, sexual. A exploração é quando eu utilizo dessa criança e desse adolescente para ter um recurso financeiro como troca. Então acontece muito, né, em cidades próximas, né, a rodovias, né, que utilizam dessa criança para ter um retorno financeiro. E essas duas violências, elas deixam marcas na vida dessas crianças. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma desconfiança, busque denunciar, procure as delegacias especializadas de criança e adolescente, o conselho tutelar mais próximo do teu território, os CREAS, né, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, busque o Disque 100, que você pode fazer a denúncia também. Então, são vários canais que podem ser feita a denúncia e que você pode estar ajudando, né, ou até impedindo que uma criança ela crie traumas tão grandes na vida delas. Então, um forte abraço e não se cale. Hoje, 18 de maio, é dia de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.